Por isso que na carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo ensina que a transformação da mente é processual. Não vos conformeis com este mundo, não entrem na forma desse sistema caído que se opõe a Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A expressão renovação em Romanos 12 é um processo de renovação diária. Porque eles, os discípulos, tiveram a mente transformada, porque não deixaram de andar com Jesus. E aquele jovem rico não teve sua mente transformada, pelo menos o texto não esclarece que ele retornou, porque ele abandonou Jesus. Dito isso, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, 3 perguntas, 3 olhares. A primeira pergunta está no versículo 17. Ele vem até Jesus, pessoa certa, se ajoelha diante de Jesus, postura certa, e pergunta: que devo fazer para ter salvação? A intenção da pergunta está certa, mas o modo que ela é feita é errada. E como eu já disse, ele faz a pergunta desse jeito porque ele está submetido à antiga aliança. Então, na mentalidade dele e de todos os judeus, é você quem deve primariamente fazer algo como fonte da sua salvação. Então ele vem a Jesus, legal, se aproximou de Jesus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele se prostra diante de Jesus em atitude humilde, humilhai-vos diante da potente mão de Deus e no seu tempo certo ele vos exaltará. Ele está se humilhando e agora ele se interessa pela salvação. Isso é legal. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Mas quando ele está de joelho perguntando pela salvação, tem orgulho em um homem que está de joelho. Ele se ajoelhou ou não? Está no 17, ele se ajoelhou ou não? Se ajoelhou, que é um ato para todo judeu de humilhar-se ao extremo. E aquele camarada que está de joelho, quando é confrontado por Jesus, vira as costas para Jesus. Tu não estava humilde nesse tanto trem ruim? E agora tu se acha digno de virar as costas para Jesus? Essa é a prova de que nem sempre estar de joelho fisicamente significa que a alma está prostrada. Tem gente que não consegue orar sentado, tem gente que não ora em pé. Eu já tive essa frescurite, viajando de ônibus com a minha esposa, ou viajando no carro de alguém, e a gente tem que ter disciplina. Chegava a hora de orar, irmão, eu me ajoelhava no banco de trás do carro. Eu sou pequeno, cabe mesmo. Eu me ajoelhava no banco de trás do carro que estava me levando, meu Deus do céu, para orar, porque se não orar de joelho, o negócio não funciona. Ontem o irmão me perguntou: pastor, me dá uma instrução, eu estou querendo orar no monte, mas o que o senhor acha? Eu oro no monte ou eu oro em casa? Eu falei: o que importa é a sua sinceridade na oração e não o ambiente. Uma vez na casa de uma irmã de uma igreja que para mim não é seita, vários teólogos afirmam que a igreja do véu não é seita, adventismo é seita, mórmon é seita, testemunho de Jeová é seita. Agora, os irmãos da CCB não fazem parte de uma seita, mas como todo lugar, tem alguns costumes contraditórios. E naquele ambiente onde estava a minha esposa, olhando alguns vestidos, ela queria fazer uma oração de agradecimento. Aí eu como pastor assembleano, eu simplesmente levantei a mão: ó Senhor, queremos te agradecer. A irmã, a Luana me cutucou: amor, eu estou orando. A Luana me cutucou, aí eu abri o olho. A irmã tinha ido pegar o véu para colocar na cabeça e botar um pano no chão e ficar de joelho. Aí ela foi. Falei: hoje eu estou orando, e a irmã virou as costas. Aí ela veio: não, é que a gente não ora em pé. Aí botou o paninho e se ajoelhou. Vamos ficar de joelhos, por favor? Falei: já que eu estou na sua casa.
Aí todo mundo joelhou para orar bonitinho. Porque de pé, naquele momento, o que ela deixou transparecer é que não pode. Já viu, irmão, quando vai orar no restaurante, só falta subir na mesa? Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. E aqueles que quando o garçom vem com a carne, e aí vaso, mete a faca na carne. É um tipo de demonstração excessiva que nem sempre condiz com a verdade. E eu não estou aqui criticando o costume de se orar de joelho, e só estou dizendo que a Bíblia não me ordena a orar apenas de joelho. Eu já vi crente na mesa, depois que sentou e estava com o bucho vazio, e meteu a colherzona igual pedreiro. Eu não orei. Tem que orar. Irmão, não precisa. Qual o problema de você orar com a comida na boca? Senhor, obrigado. Delícia. Não. Meu Deus. Crente ora antes, durante e depois. Não há pecado algum em depois de você se alimentar, você agradecer, ó. Eita glória. Aleluia. O que é palhaçada e desonra a Deus é você antes de comer. Pensou que tem, não deixa vir mais ninguém. Amém. Aí você não está honrando o momento que é tão sagrado. Mas você pode orar antes, durante e depois. Quem gosta de comer, ora antes enquanto mastiga e depois que arrota, irmão. É bom demais. Ezequias virou-se para a parede. Ezequias estava na cama. Isaías disse: da cama que subiste não descerás, põe a tua casa em ordem. Ele não se levantou e ficou de joelhos na cama, virou para a parede e orou. Deus mandou o profeta voltar. Fala que ele vai viver mais 15 anos. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Não é a postura física, é como se encontra o seu coração. Tu já andou no avião tremendo? Tu não vai ter tempo de ficar de joelho para confessar pecado. Ó Senhor, perdoa meus pecados, ó Senhor. Tu ora sentado, irmão. Esse camarada está de joelhos. Postura física é de humildade. É igual a mãe dos filhos lá de Zebedeu. A mãe de João e Tiago. James e John. Quando ela está de joelhos diante de Jesus, olha o que o texto diz: veio e se ajoelhou. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: pede o que você quer. Eu estou indo orar. Posta aí no Facebook, meu filho, que eu estou indo orar. Posta. Tem uns bestalhados que vai orar no monte e coloca a câmera lá da live. Ó, eu orando no monte, na mata fechada. E aí posta que vai orar. Aí não vai orar nada, não vai orar. Não vai dialogar com Deus, não vai adorá-lo e nem vai calar a boca para ouvir Deus, porque pede, é tanta petição, meu Deus, mas pede e não conversa, não dialoga, não chora, não adora e não silencia para ouvi-lo. Tem muito crente, irmão, que cai de joelho, vou orar, e Jesus diz: mentira, vai pedir, porque ela está de joelhos e Jesus diz: pede o que tu quer. E ela: eu quero que os meus, eu quero, Senhor, que os meus dois, é aqui, né, Will? Eu quero, Senhor, que os meus dois filhos, um fique no seu trono direito e o outro fique no seu trono esquerdo. E o resto? Que se exploda. Eu estou de joelho, é pelos meus. Aleluia. Aí Jesus disse: não sabe o que está pedindo. Está de joelho, mas está com orgulho. Jesus pregando trono, Jesus pregando cruz e a mulher pedindo trono. Antes que a postura do seu corpo pareça ser sincera, seu coração precisa ser transformado. Tem muita gente com a mão levantada no culto, mas a alma não está elevada para ele. Tem muita gente, e eu não sou contra, eu sou pentecostal,
que grita no culto, grita no púlpito e grita, aleluia, glória! Mas é só aqui, porque fora daqui não consegue falar nem baixinho para alguém. Jesus te ama. Parece que quando passamos por aquela porta, colocamos uma máscara de santidade, e quando acaba o culto, arrancamos a máscara e ela fica aqui. Então tem que chamar esses crentes de o máscara, porque depende do momento deles. Olha só, ele está de joelho e diz assim: Senhor, o que devo fazer para ter vida eterna? É a primeira pergunta. A abordagem dele à salvação tem por base as obras. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para entrar no céu? O que eu devo fazer? Porque ele encara a salvação do mesmo modo que todo judeu encarava. Ele é jovem, ele é rico, ele é inteligente, mas lhe falta algo: crer que Jesus é Deus. Bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Quando ele chama Jesus de bom, quem me ouve? No 18 Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Jesus está dizendo: para ser bom, tem que ser Deus, que todo homem é mau. Eu já disse isso aqui ontem. Todo homem é mau. Gênesis 8, 20 e 21. O ser humano é mau desde a sua infância. Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre. Aí Jesus diz: bom o quê? Para você me chamar de bom, você tem que me reconhecer como Deus. E para ele Jesus não é Deus. Para ele Jesus é só mais um mestre. Se Jesus é mais um mestre, sua palavra não é a verdade, é mais uma teoria. Jesus não era um homem comum entre os homens. Jesus era Deus homem entre os homens, falando de si mesmo. Ele é Deus entre os homens, não falando sobre um Deus fora. Quando ele fala sobre Deus entre os homens, ele está falando de si mesmo, porque em essência ele é divino. Então Jesus pergunta no 18, é a segunda pergunta do texto: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou mudar o discurso por causa do elogio. Eu não vou deixar de te anunciar a verdade porque você me chama de bom. Na verdade, eu vou revelar que no seu coração eu não sou Deus. Eu gosto disso em Jesus. A pessoa chegava elogiando, aí quando acabava de elogiar Jesus, tome Tramontina. É sério. Lembra de Nicodemos? Sabemos que és mestre vindo de Deus, e de que sabemos também nenhum homem pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus disse: se tu não nascer de novo, tu não pode ver nem entrar no meu reino. Bom mestre, é só da boca para fora, mas ele está de joelho. É bonitinho, é santo o bichinho, está de joelho o bichinho. Aí Jesus diz: tu sabes os mandamentos. Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra papai, honra mamãe. Aí ele responde no versículo 20, olha a resposta dele: tudo isso eu guardo desde quando eu sou mais novo. Sabe o que ele está? De joelho, nisso aí eu sou bom. Senhor,
eu não adultero, porque a fraqueza dele não é imoralidade sexual. Senhor, eu não mato, porque a fraqueza dele não é a ira descontrolada. Eu não furto, porque a fraqueza dele não é deixar o outro sem nada. Eu não digo falso testemunho, eu evito, porque a fraqueza dele não é a mentira. Honra teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, isso aqui eu cuido de papai, eu cuido de mãe, eu tenho grana para isso. Aí você diz assim: pronto, esse cara está no céu, é o anjo. Esse cara é o anjo. Não. Olha o versículo 20. E Jesus 21, perdão. E Jesus, olhando para ele, o amou. É o primeiro olhar de Jesus. O olhar de amor. Porque se Jesus não olhasse para aquele cabra com olhar de amor, nem escutá-lo Jesus o escutaria, nem deixá-lo ficar ali de joelho Jesus deixaria. Mas Jesus o amou e o recebeu. Jesus o amou e disse: você guarda os mandamentos, você está no caminho certo. Só que o mandamento não salva. O mandamento é para mostrar que ele precisa de salvação. Tiago, no capítulo 1, disse que a lei é o espelho. A lei é um espelho, ela mostra onde você deve melhorar, no que você precisa mudar. Ao invés de olhar para o mandamento como espelho que mostra para ele no que ele deveria melhorar, ele se orgulha porque teoricamente ele pratica. E Jesus nem citou todos, só que Jesus o amou. É por causa desse olhar que mesmo com hipocrisia ele ainda deixa a gente falar com ele. Eu vou explicar, quer ver? Vou repetir o que eu falei e vou explicar. É por causa desse olhar que mesmo com hipocrisia ele deixa a gente estar diante dele. Quer que eu prove? Se Deus disser... Como é que é? Tem a música. Não, é se Deus disser. Eu aceito. Se Deus disser não. Você sabe que é sério. Bora lá? 1, 2, 3. Se Deus disser sim. Se Deus disser. Sério? Promete? Tu já pensou Jesus escutando isso aqui, ó? Quebra minha vida. Abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão das... Tu desviou porque não te venderam fiado na cantina. Tu ficou 1 mês sem vir à igreja porque não citaram o seu nome naquela festa. Se ele não nos enxerga com olhar de amor, ele nos fulminaria. Mas o seu olhar é o olhar da graça. O seu olhar é o olhar da misericórdia. O seu olhar é o olhar de amor. Quem pode agradecer pela misericórdia? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Toda virada de ano você promete: vou orar. Toda virada de ano você promete: vou ler Bíblia. Todo meio de ano você promete: agora eu largo esse pecado. Mas não larga! E mesmo assim você ainda está sentindo a presença dEle. Ele está te perdoando, te abraçando, falando contigo. É o olhar da graça. Jesus olhou para ele e o amou e lhe disse: te falta uma coisa, porque se de fato ele me ama, ele vai revelar que eu sou faltoso. Se de fato ele me ama, ele me mostra que eu sou incompleto. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, mas é tudo.
Para não adulterar não precisa abrir mão de tudo. Para não matar não precisa abrir mão de tudo. Para não furtar não precisa abrir mão de tudo. Para não dizer falso testemunho não precisa abrir mão de tudo. Para honrar papai e mamãe não precisa abrir mão de tudo. E agora Jesus diz: vai abrir mão de tudo. Por quê? Porque para te encher dele, ele tem que te esvaziar de você mesma, de você mesmo. Então, já que ele era esse rapaz bonzinho, o que ele quer? Ele quer um discipulado que não lhe exija nada. Olha que bonitinho, prestando atenção no pregador, melhor que muitos adultos. De lá está com raiva do pregador, o pregador assustou ele. Olha isso. Ele quer um discipulado que não lhe custa nada. Ele está procurando um discipulado fácil. Por quê? Porque quando Jesus disse assim, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu, e me segue. Jesus não está chamando ele só para pobreza, Jesus o está chamando para renúncia. Me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, versículo 22, olha aí, versículo 22, mas ele, pesaroso dessa palavra, diga pesaroso. Ficou feio, pesaroso. Pesaroso aqui é transtornado. Criou-se dentro dele uma tempestade quando Jesus disse que ele deveria abrir mão de suas riquezas para cuidar do outro. Versículo 21, eu quero te dar um tesouro no céu. Sua verdadeira riqueza não é juntar tesouros na terra, é ter um tesouro. Que a transformação da mente é processual. Não vos conformeis com este mundo, não entrem na forma desse sistema caído que se opõe a Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A expressão renovação em Romanos 12 é um processo de renovação diária. Porque os discípulos, tiveram a mente transformada, porque não deixaram de andar com Jesus. E aquele jovem rico não teve sua mente transformada, pelo menos o texto não esclarece que ele retornou, porque ele abandonou Jesus. Dito isso, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, 3 perguntas, 3 olhares. A primeira pergunta está no versículo 17. Ele vem até Jesus, pessoa certa, se ajoelha diante de Jesus, postura certa, e pergunta: que devo fazer para ter salvação? A intenção da pergunta está certa, mas o modo que ela é feita é errada. E como eu já disse, ele faz a pergunta desse jeito porque ele está submetido à antiga aliança. Então, na mentalidade dele e de todos os judeus, é você quem deve primariamente fazer algo como fonte da sua salvação. Então ele vem a Jesus, legal, se aproximou de Jesus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele se prostra diante de Jesus em atitude humilde, humilhai-vos diante da potente mão de Deus e no seu tempo certo ele vos exaltará. Ele está se humilhando e agora ele se interessa pela salvação. Isso é legal. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Mas quando ele está de joelho perguntando pela salvação, tem orgulho em um homem que está de joelho. Ele se ajoelhou ou não? Está no 17, ele se ajoelhou ou não? Se ajoelhou, que é um ato para todo judeu de humilhar-se ao extremo. E aquele camarada que está de joelho, quando é confrontado por Jesus, vira as costas para Jesus. Tu não estava humilde nesse instante, trem ruim? E agora tu se acha digno de virar as costas para Jesus?
essa é a prova de que nem sempre estar de joelho fisicamente significa que a alma está prostrada. Tem gente que não consegue orar sentado, tem gente que não ora em pé. Eu já tive essa frescurite, eu viajando de ônibus com a minha esposa, ou viajando no carro de alguém, e a gente tem que ter disciplina. Chegava a hora de orar, irmão, eu me ajoelhava no banco de trás do carro. Eu sou pequeno, cabe mesmo. Eu me ajoelhava no banco de trás do carro que estava me levando, meu Deus do céu, para orar, porque se não orar de joelho, o negócio não funciona. Ontem o irmão me perguntou: pastor, me dá uma instrução, eu estou querendo orar no monte, mas o que o senhor acha? Eu oro no monte ou eu oro em casa? Eu falei: o que importa é a sua sinceridade na oração e não o ambiente. Uma vez na casa de uma irmã de uma igreja que para mim não é seita, vários teólogos afirmam que a igreja do véu não é seita, adventismo é seita, mórmon é seita, testemunho de Jeová é seita. Agora, os irmãos da CCB não fazem parte de uma seita, mas como todo lugar, tem alguns costumes contraditórios, e naquele ambiente onde estava minha esposa, olhando alguns vestidos, ela queria fazer uma oração de agradecimento. Aí eu como pastor assembleano, eu simplesmente levantei a mão: ó Senhor, queremos te agradecer. A irmã, a Luana me cutucou: amor, eu estou orando. A Luana me cutucou, aí eu abri o olho. A irmã tinha ido pegar o véu para colocar na cabeça e botar um pano no chão e ficar de joelho. Aí ela foi. Falei: hoje eu estou orando, e a irmã virou as costas. Aí ela veio: não, é que a gente não ora em pé. Aí botou o paninho e se ajoelhou. Vamos ficar de joelhos, por favor? Falei: já que eu estou na sua casa. Aí todo mundo joelhou para orar bonitinho. Porque de pé, naquele momento, o que ela deixou transparecer é que não pode. Já viu, irmão, quando vai orar no restaurante, só falta subir na mesa? Ó Senhor, eu te agradeço. E aqueles que quando o garçom vem com a carne: e aí, vaso, mete a faca na carne. É um tipo de demonstração excessiva que nem sempre condiz com a verdade. E eu não estou aqui criticando o costume de se orar de joelho, e só estou dizendo que a Bíblia não me ordena a orar apenas de joelho. Já vi crente na mesa, depois que sentou e estava com o bucho vazio e meteu a colherzona igual pedreiro: eu não orei. Tem que orar. Irmão, não precisa. Qual o problema de você orar com a comida na boca? Ó Senhor, obrigado. Delícia. Não, meu Deus. Crente ora antes, durante e depois. Não há pecado algum em, depois de você se alimentar, você agradecer, ó. Olha, aleluia. O que é palhaçada e desonra a Deus é você, antes de comer, pensou o que tem, não deixa vir mais ninguém. Aí você não está honrando o momento que é tão sagrado. Mas você pode orar antes, durante e depois. Quem gosta de comer, ora antes enquanto mastiga e depois que arrota, irmão. É bom demais. Ezequias virou-se para a parede. Ezequias estava na cama. Isaías disse: da cama que subiste não descerás, põe a tua casa em ordem. Ele não se levantou e ficou de joelhos na cama, virou para a parede e orou. Deus mandou o profeta voltar. Fala que ele vai viver mais 15 anos. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Não é a postura física, é como se encontra o seu coração. Tu já andou no avião tremendo? Tu não vai ter tempo de ficar de joelho para confessar pecado ao Senhor: perdoa meus pecados ao Senhor. Tu ora sentado, irmão. Esse camarada está de joelhos. Postura física é de humildade. É igual a mãe dos filhos lá de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, James e John. Quando ela está de joelho diante de Jesus, olha o que o texto diz: veio e se ajoelhou. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: pede o que você quer. Eu estou indo orar. Posta aí no Facebook, meu filho, que eu estou indo orar. Posta. Tem uns bestalhados que vai orar no monte e coloca a câmera lá da live. Ó, eu orando no monte, na mata fechada. E aí posta que vai orar. Aí não vai orar nada, não vai orar. Não vai dialogar com Deus, não vai adorá-lo. E nem vai calar a boca para ouvir Deus. Porque pede, é tanta petição, meu Deus, mas pede. E não conversa, não dialoga, não chora, não adora e não silencia para ouvi-lo. Tem muito crente, irmão, que cai de joelho: vou orar. E Jesus diz: mentira, vai pedir. Porque ela está de joelhos e Jesus diz: pede o que tu quer. E ela: eu quero que os meus, eu quero, Senhor, que os meus dois, é aqui, né, Will?
Eu quero, Senhor, que os meus 2 filhos, um fique no seu trono direito e o outro fique no seu trono esquerdo. E o resto, que se exploda. Eu estou de joelho é pelos meus. Aí Jesus disse, não sabe o que está pedindo. Está de joelho, mas está com orgulho. Jesus pregando trono, Jesus pregando cruz e a mulher pedindo trono. Antes que a postura do seu corpo pareça ser sincera, seu coração precisa ser transformado. Tem muita gente com a mão levantada no culto, mas a alma não está elevada para ele. Tem muita gente, e eu não sou contra, eu sou pentecostal, que grita no culto, grita no púlpito e grita, mas é só aqui, porque fora daqui não consegue falar nem baixinho para alguém. Jesus. Parece que quando passamos por aquela porta, colocamos uma máscara de santidade e quando acaba o culto, arrancamos a máscara e ela fica aqui. Então tem que chamar esses crentes de o máscara, porque depende do momento deles. Olha só, ele está de joelho e diz assim, Senhor, o que devo fazer para ter vida eterna? É a primeira pergunta. A abordagem dele à salvação tem por base as obras. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para entrar no céu? O que eu devo fazer? Porque ele encara a salvação do mesmo modo que todo judeu encarava. Ele é jovem, ele é rico, ele é inteligente, mas lhe falta algo: crer que Jesus é Deus. Bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Quando ele chama Jesus de bom, quem me ouve? No 18 Jesus diz, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Jesus está dizendo, para ser bom tem que ser Deus, que todo homem é mau. Eu já disse isso aqui ontem. Todo homem é mau. Gênesis 8, 21. O ser humano é mau desde a sua infância. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre. Aí Jesus diz, bom o quê? Para você me chamar de bom, você tem que me reconhecer como Deus. E para ele Jesus não é Deus. Para ele Jesus é só mais um mestre. Se Jesus é mais um mestre, sua palavra não é a verdade, é mais uma teoria. Jesus não era um homem comum entre os homens. Jesus era Deus homem entre os homens, falando de si mesmo. Ele é Deus entre os homens, não falando sobre um Deus fora. Quando ele fala sobre Deus entre os homens, ele está falando de si mesmo, porque em essência ele é divino. Então Jesus pergunta no 18, é a segunda pergunta do texto: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? É como se Jesus estivesse dizendo, eu não vou mudar o discurso por causa do elogio. Eu não vou deixar de te anunciar a verdade porque você me chama de bom. Na verdade, eu vou revelar que no seu coração eu não sou Deus. Eu gosto disso em Jesus. A pessoa chegava elogiando, aí quando acabava de elogiar Jesus, tome Tramontina. É sério. Lembra de Nicodemos? Sabemos que és mestre vindo de Deus e de que sabemos também nenhum homem pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus disse, se tu não nascer de novo, tu não pode ver nem entrar no meu reino. Bom mestre, é só da boca para fora. Mas ele está de joelho. É bonitinho, é santo o bichinho, está de joelho o bichinho. Aí Jesus diz, tu sabes os mandamentos. Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra papai, honra mamãe. Aí ele responde no versículo 20, olha a resposta dele, tudo isso eu guardo desde quando eu sou mais novo. Sabe o que ele está? De joelho, nisso aí eu sou bom. Senhor, eu não adultero, porque a fraqueza dele não é imoralidade sexual. Senhor, eu não mato, porque a fraqueza dele não é a ira descontrolada. Eu não furto, porque a fraqueza dele não é deixar o outro sem nada. Eu não digo falso testemunho, eu evito, porque a fraqueza dele não é a mentira. Honra teu pai e tua mãe. Senhor, isso aqui eu cuido de papai, eu cuido de mãe, eu tenho grana para isso. Aí você diz assim, pronto, esse cara está no céu, é o anjo. Esse cara é o anjo. Não. Olha o versículo 20. E Jesus, 21, perdão. E Jesus olhando para ele o amou. É o primeiro olhar de Jesus, o olhar de amor. Porque se Jesus não olhasse para aquele cabra com olhar de amor,
nem escutá-lo Jesus o escutaria, nem deixá-lo ficar ali de joelho Jesus deixaria. Mas Jesus o amou e o recebeu. Jesus o amou e disse: você guarda os mandamentos, você está no caminho certo. Só que o mandamento não salva. O mandamento é para mostrar que ele precisa de salvação. Tiago, no capítulo 1, disse que a lei é um espelho. Ela mostra onde você deve melhorar, no que você precisa mudar. Ao invés de olhar para o mandamento como espelho que mostra para ele no que ele deveria melhorar, ele se orgulha porque teoricamente ele pratica. E Jesus nem citou todos, só que Jesus o amou. É por causa desse olhar que mesmo com hipocrisia ele ainda deixa a gente falar com ele. Eu vou explicar, quer ver? Vou repetir o que eu falei e vou explicar. É por causa desse olhar que mesmo com hipocrisia, ele deixa a gente estar diante dele. Quer que eu prove? Se Deus disser... Como é que é? Tem a música. Não, é se Deus disser. Eu aceito. Se Deus disser não. Você sabe que é sério. Bora lá? 1, 2, 3. Se Deus disser sim. Se Deus disser sério, promete. Tu já pensou Jesus escutando isso aqui, ó? Quebra minha vida, abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Tu ficou um mês sem vir à igreja porque não citaram o seu nome naquela festa. Se ele não nos enxerga com olhar de amor, ele nos fulminaria. Mas o seu olhar é o olhar da graça. O seu olhar é o olhar da misericórdia. O seu olhar é o olhar de amor. Quem pode agradecer pela misericórdia? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Toda virada de ano você promete: vou orar. Toda virada de ano você promete: vou ler Bíblia. Todo meio de ano você promete: agora eu largo esse pecado. Mas não larga! E mesmo assim você ainda está sentindo a presença dEle. Ele está te perdoando, te abraçando, falando contigo. É o olhar da graça. Jesus olhou para ele e o amou. E lhe disse: te falta uma coisa, porque se de fato ele me ama, ele vai revelar que eu sou faltoso. Se de fato ele me ama, ele me mostra que eu sou incompleto. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, mas é tudo. Para não adulterar não precisa abrir mão de tudo. Para não matar não precisa abrir mão de tudo. Para não furtar não precisa abrir mão de tudo. Para não dizer falso testemunho não precisa abrir mão de tudo. Para honrar papai e mamãe não precisa abrir mão de tudo. E agora Jesus diz: vai, abre mão de tudo. Por quê? Porque para te encher dele, ele tem que te esvaziar de você mesmo. Então, já que ele era esse rapaz bonzinho, o que ele... Ele quer um discipulado que não lhe exija nada. Olha que bonitinho, prestando atenção no pregador, melhor que muitos adultos. De lá tá com raiva do pregador, o pregador assustou ele. Olha isso, ele quer um discipulado que não lhe custa nada. Ele está procurando um discipulado fácil. Por quê? Porque quando Jesus disse assim, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. E me segue. Jesus não está chamando ele só para pobreza. Jesus o está chamando para renúncia. Me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, versículo 22. Olha aí, versículo 22. Mas ele, pesaroso dessa palavra, diga pesaroso. Ficou feio, pesaroso. Pesaroso aqui é transtorno. Criou-se dentro dele uma tempestade quando Jesus disse que ele deveria abrir mão de suas riquezas para cuidar do outro. Versículo 21, eu quero te dar um tesouro no céu. Sua verdadeira riqueza não é juntar tesouros na terra, é ter um tesouro no céu. Nem sempre o discipulado de Cristo para todos é vou te empobrecer. Depende se sua riqueza é ilícita. Quem vai te quebrar não é o Satanás. Fúria do diabo, aceitei Jesus, comecei a perder tudo. Não é fúria do diabo, é amor de Jesus. Agora, para ele, que o Deus dele não é Jesus, pois para ele, Jesus é só o mestre. E o Deus dele é o dinheiro. Deus, você está me vendo como um mestre apenas. E ele se retirou. Está aí no 22. Se retirou. Aquele que estava de joelho, agora está desviado. Se fosse alguns pastores neopentecostais que a gente conhece na mídia, diria: não foi isso que eu quis dizer. Desculpa eu, volta aí, jovem rico, eu dou desconto no dízimo. Jesus deixou ele ir. Pastor, mas a Bíblia diz que tem que ir em busca da ovelha, não bode. O ministério de Jesus é alimentar ovelhas e não entreter bode. Jesus deixou ir. Por quê? Porque para ele Jesus não é Deus.
E o seu amor não está em Cristo, o seu amor está no dinheiro. Quando o camarada vira as costas, irmão, Jesus não precisa de ninguém aqui. Tu lembra de João capítulo 6? Jesus começou a pregar um sermão duro e a multidão começou a virar as costas para Jesus. E agora a igreja de Jesus está esvaziando e os discípulos também ali, estava todo assustado. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem seguir a multidão, não? Aí Pedro disse: para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, tem gente que vai abandonar Jesus, mas tem gente que vai dizer: ah, se eu tivesse te conhecido antes, se eu tivesse sido alcançado pela graça antes. Eu te pergunto, como é que está seu coração aqui hoje? Você está se sentindo alguém que vai virar as costas para Ele? Ou está grato pelo amor e pela misericórdia? Se o Senhor tivesse me salvo antes. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão. Jesus o amou e porque Ele ama, Ele mostra nossas faltas. Olha, pergunta não, estou me adiantando. Jesus olhou em redor. Esse é o segundo olhar de Jesus. O primeiro é o 21, olhando para ele, o amou. O segundo olhar de Jesus está no 23. Quando o camarada sai, ó, eu também não vou pedir salvação, mas não, e virou as costas para Jesus. Quando ele sai, Jesus olhou em redor. Quem estava em redor de Jesus? Diga os discípulos. O camarada estava aqui, os discípulos ao redor. Aí o camarada vazou. Alguém abriu o caminho assim para ele passar. Vaso. Aí quando ele sai, Jesus olha em redor. Jesus olha para os discípulos e diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não disse impossível, Jesus disse difícil. Aí os discípulos, versículo 24, gente, fica comigo, se admiraram de suas palavras. Os discípulos estão com os olhos arregalados. Como assim? Quem não tem riqueza não entra no reino? Olha, a mentalidade dos discípulos é a mesma do jovem. Como assim? E o menino gostou. Como assim? Que quem tem riqueza dificilmente entrará no reino. Aí Jesus teve que explicar. Eles não falaram nada, só admiraram as palavras. Aí Jesus teve que falar: filhos, difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no meu reino. Jesus não divide você com ninguém. Eu tenho Jesus, mas tenho meu dinheiro. Eu tenho Jesus, mas tenho minhas estratégias. Eu tenho Jesus, mas tenho meu político de estimação. Eu tenho Jesus, mas eu tenho minha história. Não! A confiança tem que ser totalmente nele. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele é rocha inabalável. Só Ele sustenta a igreja. Homens passam, dinheiro passa, saúde passa, mas Jesus permanece para sempre. Ele não divide. O capeta aceita, irmão. Tu pode confiar no Satanás no domingo e querer fazer uma campanha com a irmã Canela de Fogo na segunda. O diabo aceita te dividir, irmão. Vai pra macumba, vai pro culto e vai pra onde tu quiser. Agora Jesus não. O diabo te divide. Jesus não aceita te dividir com Satanás. Jesus não aceita te dividir com outros deuses. Saiu um vídeo aí do terreiro de macumba, aquele povo com aqueles negócios na cabeça e os negócios redondão, aí o camarada aqui na frente e um grupo aqui atrás cantando o hino de Jesus. E a legenda era: nós também cremos em Jesus. E cheio de capeta assim, um monte de capeta. A minha glória eu não divido com ninguém. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão se ele não divide aquele jovem com as riquezas, se ele não aceita que o jovem divida a confiança entre ele e as riquezas, entre ele e os mandamentos. Por que ele vai aceitar você viver na macumba, no espiritismo, no catolicismo, se humilhando diante de falsos deuses, falsas teorias e depois dizer que é dele? Quem é dele é exclusivamente dele, ou não é dele.
Quem passa pela porta larga pode amar todas as religiões. Mateus capítulo 7, quem passa na porta larga pode amar vários ídolos, vários deuses. É por isso que Jesus diz que a porta do evangelho é estreita, porque na estreiteza do evangelho só Jesus. E Tiago diz: o espírito que habita na igreja tem ciúme. Filhos, quem confia na riqueza dificilmente entra no meu reino. E não vem inventar não. Era um buraco que tinha no muro de Jerusalém, e quando estava fechada a pessoa não passava pela porta. Aí o camelo se enfiava assim todo torto dentro do buraco do muro. Não inventa. Jesus está falando sobre impossibilidade. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Essa agulha não tem nada de buraco no muro de Jerusalém. É agulha mesmo, agulha. É mais fácil um camelão passar no fundo agulha do que um rico que confia nas suas riquezas entrar no meu reino. Ele está dizendo: se você não confia totalmente em mim, é impossível ser salvo. Se você não confia, se você não depende totalmente da minha graça, é impossível ser salvo. Não existe essa impossibilidade. Aí Jesus diz: existe. Já que tu quer discutir, tu pode ser capaz de ver um camelo passar no fundo de uma agulha do que você, que não depende da minha graça, entrar no meu reino. Ele não alarga a porta do evangelho, ela continua estreita. Se Jesus, que é o nosso Salvador, não alarga a porta, porque nós queremos alargar? Olha a pergunta, terceira pergunta, versículo 26. Eles se admiraram ainda mais, diga ainda mais. Eles se admiraram no 24. A gente já está no 26. Ou seja, escute-me, por favor. Jesus está explicando e complicou mais. Porque eles não querem se desprender de seus próprios conceitos. Lado direito aqui, me escuta falar. Eles não querem se desprender da mentalidade. Jesus está explicando: oh meu Deus, eu estou falando para vocês que não é ter riqueza, é confiar nelas, é depender delas, é não usá-las para minha glória. É isso que eu estou dizendo, meu Deus do céu. Eu não sirvo para ser. Jesus é muito paciente, irmão. Jesus está explicando. Aí eles se admiraram ainda mais. Aí olharam para Jesus, deve ser Pedro isso aqui. 26. Quem poderá se salvar? O cara chegou para Jesus e disse o quê? Que devo fazer para me salvar? Jesus diz: tu tem que abrir mão de tudo e me seguir. Sou eu que conduzo, sou eu quem salvo, sou eu quem levo. Meu Deus do céu. Aí agora eles estão com a mesma mentalidade. Então quem é que pode se salvar? A questão é que eu disse que eles estão com a mesma mentalidade, mas não viraram as costas para Jesus. As duas perguntas envolvem salvação baseada nas obras. Completa aí. As duas perguntas envolvem, só que um virou as costas. Esses aqui estão lá perturbando, estressando, incomodando, mas não larga Jesus. Não estão entendendo direito, mas não larga Jesus. Então, quem é que pode se salvar? Aí Jesus, olhando para eles, disse: olha essa pergunta, ó. Quem é que pode se salvar? Jesus olhou e disse: para os homens isso é impossível. Sabe qual é a resposta aqui? Ninguém pode se salvar. O perdido, quem está perdido, se está perdido tem que ser salvo. O perdido é encontrado, porque quanto mais ele se encontra, ele vê que está perdido. Perdido não se salva, perdido é salvo. Todo mundo aqui sem Jesus é perdido. E qual é a solução? Lucas 19. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém pode se salvar. Subir escada de joelho, não vai se salvar. Acender vela, não vai se salvar. Maria, respeito a ela, adoração só para o Senhor, Jesus, não vai ser salvo, não vai. 7 dias de jejum, vai morrer. Sem água para me salvar, não vai. Dizimar certinho todo mês, não vai. Fazer a campanha do envelope, não vai. Ele não quer o que tu tem, ele quer quem é. Boas obras não salvam. Elas devem ser o resultado de quem já foi salvo pela graça de Jesus. Olha isso, no começo da existência de Israel, eles precisavam de recompensa e castigo, porque eles eram infantes, eles estavam iniciando, eram bebês. Como a gente lida com criança? Obedeceu? Pirulito. Obedeceu? Recompensa. Desobedeceu?
vá pro quarto, vá pro cantinho. Obedeceu, recompensa. Desobedeceu, consequência. Os discípulos, na mentalidade deles, se ele que é rico, ele está sendo recompensado. Se ele é rico, ele está sendo recompensado. Vou repetir. Se ele é rico, ele está sendo recompensado. Se ele está sendo recompensado, é porque ele é obediente. Se ele que é rico, que está sendo recompensado, logo é obediente. O Senhor disse que não entra, imagine nós que é pobre. É a mentalidade deles. Por isso que eles disseram assim, ó. Então, quem é que pode se salvar? Se o cabra aqui é rico, porque o Senhor abençoou, recompensando a obediência dele. Não entra no reino, nós que é pobre, vai para onde? Aleluia! É a mentalidade que alguns pregadores da Igreja Universal falam, né? Se tu está sofrendo, está em pecado. Se tu está com doença, está em pecado. Sério? Não, você pode estar de brincadeira. Jeremias, o profeta chorão, pregou 40 anos. Viu todo mundo ser levado para o cativeiro. Preso, jogado em poço vazio. Cisterna ainda com água. Atolado na lama. Por amor à verdade de Deus. Escreveu um livro chamado Lamentações de tanto sofrimento. Jeremias viveu de tal modo que Mateus 16, quando foi perguntado, quem dizem ser o filho do homem? Os discípulos disseram, estão dizendo que o Senhor é Jesus. Jeremias foi comparado com o filho de Deus. E sofreu. E tu quer me dizer que crente que sofre é porque está em pecado? Jó perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. E foi o próprio Deus quem disse a Satanás, ele é íntegro, ele é reto. E tu quer me dizer que crente que sofre é porque está em pecado? Tu quer apanhar mais? Falso profeta. Paulo apedrejado, chicoteado, aprisionado, perdeu a cabeça por amor ao evangelho. E escreveu, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Todo pecado é um sofrimento, mas nem todo sofrimento é por causa de pecado. Existem homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, que estão sofrendo, ao contrário, por dizerem não ao pecado, por negarem certas propostas, por não se aliançarem com quem desonra a Deus, por não se submeterem a sistemas que quebram os princípios de Deus. Estão sofrendo, estão lutando, mas não lutam sozinho. Jesus está com eles. Jesus é o melhor amigo. Mas a mentalidade deles é, se ele que é rico não entra no reino, imagine nós que é pobre. Jesus olhando para eles disse, para os homens é impossível. Só que aí Jesus abre o leque. Jesus não fala só sobre salvação agora, ele abre o leque no versículo 27, no último olhar de Jesus. Jesus olhando para eles disse, para os homens é impossível se salvarem, mas não para Deus. Por que para Deus não? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu disse todas as coisas. Lucas 1,37, porque para Deus não há impossíveis, não há nada maravilhoso para Ele, Ele é que é maravilhoso, não há nada grande para Ele, Ele que é grandioso, exaltado sobre tudo e todos. O Espírito Santo está dizendo que esse olhar do versículo 27 está sobre alguém aqui hoje, é o olhar da esperança. Não há nada impossível para o seu Deus, não há nada impossível para o seu Deus. Israel diante de Faraó, diante do mar e perseguido por Faraó, dependeu desse olhar. Deus olhou e disse, para vocês é impossível escapar, mas para mim tudo é possível. E o mar se abriu. Ai, irmão. O olhar da esperança. Daniel é lançado na cova de leões, vai morrer estraçalhado. Para o Deus de Daniel não há nada impossível. Ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Jesus ressuscitando os mortos, porque para Deus não há nada impossível. Em nome de Jesus, continue orando, continue clamando, continue buscando a presença dEle. Você vai vencer esse pecado, você vai vencer essa fraqueza, você vai vencer esses desânimos. Eu vou continuar. Você vai vencer
essa depressão, você vai vencer essa mágoa, a paz vai voltar para a sua família. Eu profetizo debaixo dessa palavra, eu anuncio essa palavra: a esperança, a restauração, a cura em nome de Jesus, porque para seu Deus não há nada impossível. Adore a Jesus. Aleluia. O meu Deus vai surpreender essa igreja. O meu Deus, que é o seu Deus, vai te surpreender, irmão. Há algo novo de Deus para nossas vidas. Eu creio, eu sinto, eu tomo posse pelo poder da palavra. Aleluia. Adoro enquanto eu bebo água, irmão. Aleluia. Filhos, para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro disse: isso já podia ser. 28. Que nós deixamos tudo para te seguir. Ele ainda está dizendo: o jovem rico lá era rico, né? E não entra. E nós que deixou tudo, nós entra. Ele está falando pesaroso, mas ele está falando algo muito legal, porque ele está se mostrando diferente do jovem rico. O jovem rico, quando Jesus disse: deixa tudo, ele virou as costas. Olha o que Jesus disse: vende tudo e me segue. Ele virou as costas. Pedro não, Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos pai para trás, mãe para trás, os barcos para trás, a rede para trás, e te seguimos. Nós só temos o Senhor. Nós tivemos várias propostas, mas o propósito é melhor. Nós deixamos as amizades, nós deixamos os prazeres mundanos e te seguimos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deixamos tudo e te seguimos. 29, Jesus respondeu: ninguém há na terra que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos ou campo por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Pastor, como assim deixar pai, mãe, filhos, filhas, mulher? É porque você está no Brasil, você não tem noção do que Jesus está dizendo. Jesus já está pré-anunciando a perseguição, mas em alguns locais do Brasil já acontece. A menina chega na igreja, ou chega na casa, perdão, chega da igreja em casa. O menino chega da igreja em casa: pai, virei crente. Como é que é? Eu aceitei Jesus, sai da minha casa. A esposa diz: meu bem, eu voltei para Jesus, eu me entreguei para Jesus. O marido diz: Jesus ou eu? Ela diz: não, eu quero os dois. Ele diz: então eu te largo. Eu rodo o Brasil e o mundo, eu sei do que eu escuto. A minha esposa evangelizou pela internet uma menina chamada Rélvia. A mãe descobriu o evangelismo da minha esposa para a Rélvia, para punir a Rélvia. Ela permitia que o pai a estuprasse, até Rélvia desistir do evangelho. Para não desistir de Jesus, esquecer a dor, ela tentou se matar, se cortando. E último socorro da Luana para ela foi: foge daí, procura alguém que serve a Jesus. E a Rélvia foi para a casa de alguém que servia a Jesus, e essa pessoa cuidou dela. E depois de tratada, ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, a mãe dela já tinha conversado comigo e com a Luana pelo Instagram, e veio tirar onda logo com a gente. Vocês querem vender ela? Eu vendo vocês por preço de prostituta. Falando em português, porque na África eles falam português. Te vendo por preço de prostituta. Falei: eu vou xingar essa mulher, vou denunciar essa mulher. E ela: não adianta, pastor, se eu ficar irado. Aqui nós temos o nosso sistema. Nós odiamos a Rélvia, principalmente eu, pois o nome dela significa luz. E a Luana pegava cada palavra e falava com aquele amor, aquela paciência. Eu vou xingar essa mulher, mandar ela para os quintos. Eu vou chamar os pastores da África para ver se acaba com esse povo, mete na cadeia. O pai morreu, a mãe aceitou Jesus. E a Rélvia é a evangelista da escola. A cada 5 minutos morre um crente por não negar o nome de Jesus. E você está uma semana sem orar, irmão. Tem um mês que você não lê um capítulo da Bíblia. Você está negando Jesus. Você está virando as costas para Jesus, irmão. Os missionários estão vendo suas igrejas e casas destruídas na Índia. E você, se não tiver um entretenimento na igreja, você não quer ir para o culto, irmão. E você ainda diz que é avivado, que é a geração do avivamento. Não é! Deus não vai avivar hipócritas. Enquanto não reconhecermos que não oramos, não ansiamos Deus, não temos sede por Deus, declare sua falta de amor, diga para Ele: me atrai, então liberta-me de mim, me liberta de mim mesmo, me traz de volta para a sua presença.
Eu não desejo o seu reino, me liberta, me transforma. Assuma, declare que está morta, assuma que está morto. Por quê, pastor? Porque ele não enfeita defunto, ele ressuscita defuntos espirituais. Ainda que você esteja no osso espiritualmente falando, o vento sopra, ele faz o movimento e te ressuscita. Confessa e deixa e alcançará a misericórdia. Não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim e do evangelho. Diga amor. Olha como o texto cresce. O jovem rico queria um contato com o mundo espiritual, mas sem renunciar. Os discípulos, eu estou encerrando agora, fica comigo. Os discípulos disseram: se ele é rico, recompensado, não é salvo, imagine nós, quebrado. Se ele que tem recompensa terrenal, não entra, imagine nós que não tem nada. Porque na mentalidade deles obedeceu, recebeu recompensa. Obedeceu, recebeu recompensa. Olha o que Jesus diz: quem obedece à mensagem da renúncia por amor e não por recompensa. As crianças, na imaturidade, começam obedecendo papai e mamãe pela recompensa. Mas quando eles amadurecem, eles obedecem porque amam. Eles honram porque amam. Renúncia é maturidade espiritual. Vos digo que qualquer um que tenha deixado, renunciado, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, vai receber 100 vezes tanto neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos com perseguições. Ele está dizendo: qualquer coisa que você perca ou abra mão por amor ao evangelho, ele recompensa. Só que tem modos de Deus recompensar. Se você perde casa, um aconchego por amor a Jesus, tem uma nova casa para você, a igreja do Senhor. Se você perde família, a família te esquece, te abandona. Sentei na mesa assim, diante da mesa, não sentei em cima da mesa. Há uns 2 meses atrás, com um rapaz e com o seu pastor. Ele era católico e quando o padre pregava, ele chegava em casa e abria a Bíblia e comparava o culto católico, as tradições com a Bíblia. E aí ele procurava o pastor e o pastor explicava o que estava na Bíblia e ele ficava nessa guerra. Aí ele decidiu que não dava mais para viver às escondidas, tinha que se entregar para Cristo abertamente. E quando ele confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, só a esposa está com ele até hoje, irmão, que a família inteira o abandonou. Montes Claros, Minas Gerais, ele é de lá. Mas ele recebeu mães, filhos, irmãs, irmãos, mães espirituais que oram por ele, jejuam com ele e instruem ele. Irmãos e irmãs espirituais que estão ajudando-o a crescer espiritualmente. Quem está entendendo essa palavra? Porém, muitos primeiros serão os últimos e últimos os primeiros. Jesus está dizendo: quem tem muito e pensa que está na frente vai ficar para trás. E quem não tem nada e pensa que está lá atrás, ele coloca na frente. Porque no reino de Deus a renúncia evidencia que você o ama acima de qualquer coisa nessa terra. O que você estiver disposto a renunciar revela o seu amor por Cristo. Às vezes você vai ter que renunciar palavras e se calar para não envergonhar o evangelho. Outras você terá que renunciar ao silêncio e terá que falar para que o evangelho não continue sendo envergonhado. Fique em pé. Queridos, eu quero orar por você nesse momento.